Ok. Então vamos lá, pessoal. Então nessa aula aqui nós vamos iniciar o conteúdo de circuitos, né? Circuitos correntes contínua nessa aula e daí corrente alternada provavelmente na próxima aula, tá? Aí as listas e listas de revisão e a nossa prova daí, já na semana 11, ok? Então vamos lá. Nessa sobre circuitos aqui, o que é importante iniciar sobre circuitos? Circuitos você vai ter alguns elementos, né, que são resistores, né? O resistor, ele é um elemento, a gente representa ele dessa forma, né? O símbolo R, né? E a resistência, como nós vimos ali na semana passada, ela é dada em ohms, né? HM. Okay? Então, entre esses dois pontos aqui, existe uma diferença de potencial. Okay? Ponto aqui, o ponto 1 e aqui o ponto 2. Então, você tem uma diferença de potencial nesses dois pontos. Vitor, seja bem-vindo. Então, nós temos uma diferença de potencial. Né, como que é essa diferença de potencial no caso do resistor? Você tem, pode colocar aqui, o V, potencial, né? E aqui nos pontos, aqui nós colocamos os pontos, um ponto do resistor, né? Vamos chamar aqui, ponto 2, um ponto 1 e um ponto 2, que são dipolos, né? Nesse ponto 1, você tem uma voltagem 1, né? E nesse ponto 2, se a corrente está fluindo nesse sentido, aqui está a corrente, você vai ter uma voltagem menor. Então você tem uma queda de potencial, ok? Então ele desce com uma queda de potencial. Então você vinha com potencial aqui, ele tem uma queda no resistor na direção da corrente, ok? Na direção da corrente. Aí seja bem-vinda. Então você tem essa queda de potencial aí, ok? Então, como que é dada essa queda de potencial? Essa queda de potencial é a lei de Ohm, ok? Então você tem V, delta V, né, na verdade, delta V vai ser a queda de potencial, ela é proporcional a RI, ok? RI. Estou colocando aqui em módulo, tá? Módulo. Porque o V final vai ser, nesse caso aqui, menor do que o V inicial, ok? Então, em módulo, é a resistência vezes a corrente. Você sabe que a resistência é dada em ohms, a corrente dada em ampere, né? E você tem esse produto aqui é volts, né? Então você tem assim volts, né? Volts nesse caso aqui, né? Delta V, né? É igual a R vezes I. Se você colocar as unidades, isso aqui é unidades é volts, né? Isso daí a resistência disso aqui é ohms, né? A gente chama também de o HM, né? Laís, seja bem-vinda. E a corrente dado em ampere, né? O ohm também a gente representa como esse símbolo, né? Então essas são as unidades, volts, ohms e ampere. Tá? Então isso daqui é o nosso primeiro elemento, resistor. Tá? Aí o que você tem também? Você tem a potência. Como que fica a potência em um resistor? A potência é igual V vezes I. Voltagem vezes a corrente. Então, se você a voltagem, nesse caso aqui, passando por um resistor, é V vezes I, R vezes I, né, você vai ter a potência, vai ser R vezes I, né, que é a voltagem, multiplicado por I. Isso daqui vai dar R vezes I ao quadrado. Então, essa é a potência num resistor. Ok? Então, um resistor aqui, por exemplo, você tem um resistor de
vamos colocar que seja um chuveiro elétrico aqui. Ele tem um resistor, né, no chuveiro elétrico. Tá. E aí, a água, né? Então a água está passando aqui, né, pelo resistor. E esse resistor aqui, ele vai aquecer por efeito Joule, né? E ele vai consumir essa potência aqui. A resistência vezes a corrente ao quadrado, ok? Então, se você tem um chuveiro que a diferença de potencial aqui seja igual, por exemplo, colocando só direto 127, isso aqui é corrente alternada, mas é só para uma ilustração. Jogando aqui um valor constante aqui, 127, uma potência, se caso fosse constante, mas não é constante, a gente sabe que é alternado. Depois nós vamos discutir isso aqui. Você tem 127 volts, né, que é a diferença, o seu chuveiro, tem outros chuveiros, a maioria dos chuveiros, na verdade, a diferença de potencial é 220, né? Nós vamos depois discutir isso daqui, o que é isso 220? Não é constante, né? Mas considerar aqui que seja constante. Então você tem 127 volts, aí você vai encontrar qual é a corrente que está passando aqui, né? Então você precisa descobrir qual que é o valor dessa resistência, ok? Qual o valor dessa resistência? Se você sabe o valor da resistência, né? Qual é o valor da resistência? Se você sabe, você vai ter na forma V é igual a R vezes I. O V você sabe que é 127, a resistência está aqui e você descobre qual é a corrente, ok? Uma outra forma é muitas vezes o chuveiro ele vem anotando aqui a potência dele. Por exemplo, o chuveiro está anotando lá no chuveiro que a potência dele é 5.000 watts, ok? 5.000 watts. Essa é a potência, tá? Desse chuveiro aqui. O que é o watts? Joule por segundo, ok? Joule por segundo. Esse é o watts. Então, se o chuveiro ele tem uma potência de 5.000 watts, você sabe que ele é uma resistência que está aquecendo a água, então você vai ter o quê? 5.000, que é a potência, é igual a R vezes I ao quadrado. Não sei quanto que é o I e nem quanto que é o R. Bem, se o seu chuveiro é 220, né, que é a voltagem, é igual a R vezes I. Né? Aqui você tem, fica a resistência, que fica faltando, e aí qual que é a corrente, né? A corrente também fica aqui. Você tem uma outra equação também. Você não resolve, né, isso aqui, né? A princípio. Né? Você tem, vamos lá, a gente tem a voltagem, beleza, mas falta o valor da resistência. Ok? Falta o valor da resistência, que a gente não tem. Isso daqui a gente... ok, beleza. A gente pode substituir, né? Vamos substituir. 220 igual a R vezes I. Eu posso colocar aqui, ó. Só fica em função de uma variável só, beleza? Vamos lá. O R. Quem que é o R aqui? O R, 220 dividido por I. Substituo aqui. Eu vou ter 5.000, né, na verdade. 5.000 é igual a 200 dividido por I. 220. 220 dividido por I. E aqui I ao quadrado. Ok? Beleza? Corta isso aqui. Agora a gente tem a relação da corrente. A gente descobre aqui qual é a corrente. Okay? A corrente vai ser 5.000 dividido por 220. Beleza, descobri a corrente em ampere. Aí tenho, com a corrente eu descubro quem é a resistência. Descobri a resistência do meu chuveiro. Então, são o quê? Quais fórmulas que eu tenho aqui? No caso aqui, para uma resistência, né? As fórmulas que nós vamos usar vai ser essa daqui, né? E potência vezes resistência, né? Essa daqui, quando você inclui essa outra aqui, né? Que é voltagem é igual a resistência vezes corrente, né? Aqui tem módulo, né? Então, essas duas fórmulas, mais o que? Essa daqui é uma consequência, né? R ao quadrado. Ok. Então, isso daí é um resistor, ok? Ele consome essa energia, né? Por calor. Então, quando você quer gerar uma queda de potencial em um ponto, né?
você usa um resistor, você gera uma queda de potencial, e dependendo do tipo do resistor, ele tem vários valores de resistência, ok? E esse valor de resistência dele vai gerar também a corrente, entendeu? Então você controla qual é a corrente do seu circuito, ok? Professor, Oi, pode falar. o que o senhor fez ali na. O senhor juntou, porque RI e o RI também é uma relação que o senhor fez ali? Isso, a V igual a RI, né? A voltagem é 220, ok? Resistência e corrente, ok? Aqui nós temos potência é voltagem vezes corrente, ok? Beleza? Se Uhum. você quer saber a corrente, olha, eu fui de uma forma não muito inteligente que eu fiz aqui, né? Eu fui só escrevendo e foi saindo, né? Mas eu encontrei aqui qual é a corrente, né? É 5.000 dividido por 220, ok? Só que olha só o que você faz aqui, ó. A potência é quanto? 5.000, né? A Sim, voltagem é quanto? 220. 5.000 dividido por 220 vai dar a corrente, não dá? sim. Beleza? É, Então, assim, é só. Só fui abrindo aqui, mas são essas fórmulas que você brinca aqui, né? Essas duas fórmulas, né? E aí, isso aqui é a lei de Ohm, né? Lei de Ohm, né? Que nós uhum. vimos no vídeo passado. E a fórmula da potência, tá? São essas duas fórmulas, tá? Então você já consegue encontrar aí a relação de resistência, corrente, tá? Estou usando o chuveiro aqui, mas sabemos que a diferença de potencial aqui no chuveiro não é uma voltagem constante, né? Então a gente depois nós vamos analisar isso daí. Mas você já tem uma ideia, tá? Dá uma ideia do que é. Não é uma bateria que está ligada entre dois polos do chuveiro, com voltagem constante. É uma corrente alternada. Nós vamos falar na próxima aula de fontes de corrente alternada. Beleza, então esse aqui é o resistor. Vamos para o próximo elemento de circuito, é o capacitor. Capacitor também você vai ter uma queda de tensão, né? Uma queda de tensão entre dois pontos. Só que aqui a diferença aqui, ele tem um símbolo, né, que é diferente, né? O capacitor entre um ponto, ele vai ter, ele é colocado desse formato, tá? Essa é a representação de um capacitor. Então, o capacitor aqui, ele vai ter também na direção da corrente, tá? Corrente e na direção da corrente. Ele tem um valor de potencial, um V1 aqui, né? Depois, quando passa pela corrente, ele tem uma queda de tensão também. Um V2, uma queda de tensão. E essa queda de tensão, né, ela é dado por, no capacitor, o ΔV, módulo, né, ΔV, é igual a Q sobre C, tá? Onde o que é isso daqui? Isso daqui é a carga elétrica, Q, carga elétrica, tá? E C, capacitância. Okay? Carga elétrica nós já vimos que é dada em Coulomb, né? E capacitância é dada em Faraday, Fzinho, tá? É Faraday. Ok, beleza. Então isso daqui, essa é uma queda de tensão no capacitor, tá? Entre dois pontos. A gente representa ele desse formato e aqui vai ter qual é o valor da capacitância. Então, geralmente, quanto que vale a capacitância desse capacitor? Então, uma informação que ela é dada, tá? Vamos ver. Ah, tá. Potência no capacitor, ou diferença energia armazenada, né? Vamos colocar o capacitor, o que ele acontece? Você tem, quando você liga um capacitor, dois pontos aqui, quando você liga ele, por exemplo, numa bateria, você ligou ele numa bateria, uma fonte, né? Positivo e negativo, você já vai gerar uma corrente, essa corrente aqui nesse circuito. Essas cargas positivas vão começar a se acumular aqui, para cada uma positiva, uma negativa do outro lado. Positivo, outra negativa. Positivo, outra negativa. Positivo, negativo.
vai aumentando essa carga aqui, entendeu? Então, no início, a carga é igual a zero, né? E depois a carga máxima, tá? E a carga máxima vai estar relacionada com o valor da capacitância aqui, tá? Então, você colocou aqui por uma diferença de potencial V, né? E você está sobre uma diferença de potencial V, e isso daqui vai ser igual a Q sobre C, tá? Então, dependendo do valor do potencial, você dado o valor de C, você vai encontrar uma relação direta qual é a carga. Essa é a relação de qual o valor da carga em relação à diferença de potencial que você colocou. Colocou uma bateria de 12 volts, um capacitor de capacitância tal, você vai ter uma carga tal. Uma relação direta entre eles. Então, essa é a nossa relação de queda de um capacitor. E aqui, o que vai acontecer? Nós sabemos que entre cargas positivas e negativas, a gente tem um campo elétrico, né? Então, à medida que o capacitor vai sendo carregado, ele vai acumulando um campo elétrico, né? O campo elétrico vai aumentando. Né? Tem aí um campo elétrico, né? Que ele vai no capacitor. E esse campo elétrico, ele armazena uma energia potencial, né? A energia potencial é um meio de C V ao quadrado. Meio de C V ao quadrado. Aí, se você tem a relação de V é Q sobre C, a diferença de potencial é Q sobre C, você pode substituir aqui e ter um meio de C, que é a capacitância, multiplicado pelo V. Quem que é V? V ao quadrado é Q sobre C ao quadrado. Então, você vai ter um meio de C Q ao quadrado sobre C ao quadrado, corta isso com esse, então vai ficar um meio de Q ao quadrado sobre C. Também é uma outra maneira de você encontrar energia armazenada no capacitor. Tá? Uma vez que você carregou esse capacitor e você quer descarregá-lo diretamente, né, ele vai dar a descarga desse capacitor vai ser uma descarga bem rápida. Tá? Ele descarrega de forma bem rápida. Então, ele tem um comportamento diferente de uma fonte, né? Por quê? Uma fonte, ele solta uma carga constante, né? O capacitor, ele solta a carga toda de uma vez, né? Então, você usa para flashes de câmeras fotográficas, né? Flashes direto, você precisa de um capacitor ali para você ter uma corrente, uma descarga direta. E também vocês vão perceber que ele é importante em circuitos, né? Ressonantes, né? Porque ele vai ressonar junto com o circuito como um oscilador harmônico junto com o indutor, tá? Que é o outro elemento que nós vamos falar aqui. Tá, o outro elemento que é importante no circuito é o indutor. Tá? Indutor. A representação do indutor, ele é isso daqui, ó. Porque ele é um fio enrolado mesmo, tá? Você pega um fio de cobre, qualquer material, e você enrola ele. Faz esses enrolamentos, formando bobinas, né? Que você vai ter aquelas áreas de espira, né? Nós vimos ali se vocês assistiram a aula passada, percebi que você tem uma área de uma espira, né? Você tem uma área, aqui tem uma área, né? E isso é importante, o tamanho dessa área e esse enrolamento do fio, né? Que é uma espira, tá? Então, quando você circula isso daqui por uma corrente elétrica, o que acontece? Você tem um campo magnético também aqui dentro, tá? Você gera um campo magnético, uma corrente elétrica gera um campo magnético, né? E esse campo magnético, né, ele vai armazenar energia, tá? Então você vai ter armazenamento de energia na forma do campo magnético, quando você tem uma espira circulando por uma corrente. Essa é a representação do indutor. E esse indutor, ele é dado pela indutância L. E ele também, da mesma forma dos outros elementos, o indutor tem uma queda de potencial, né? Você tem um indutor aqui entre dois pontos, um P1 e um P2, tá? Você também vai ter uma queda de potencial, tá? De V1
para V2, nesse sentido que a corrente está fluindo. Então, aqui, como que é dado o valor da queda de potencial do indutor? É L, derivada da corrente em função do tempo. L dI dt. Beleza? Onde L é a indutância. Ok? Beleza. Qual que é uma outra coisa? Ele armazena energia na forma de campo magnético, né? Então, qual que é a energia? A energia armazenada no indutor, né? Ela é um meio de L I ao quadrado, tá? O valor da indutância é dado em Henry, tá? E multiplicado por I ao quadrado. Esse aqui é o indutor. Ficou faltando falar um dos elementos, que é o mais importante aqui, né? Para o circuito funcionar, né? Que é a fonte, né? A fonte, ok? A fonte, nós vamos ter dois tipos de fontes aqui, principais, né, que nós vamos trabalhar. Claro, você tem milhares de tipos de fontes, tá? Mas os dois principais tipos de fontes, que é importante para o nosso curso aqui, básico, né, é a fonte de corrente contínua. Fonte de corrente contínua, que você tem aqui o tempo, né, o tempo, e é uma voltagem em função do tempo. Então, a fonte de corrente contínua, por exemplo, uma bateria, ela é 12 volts, ok? E ela é uma constante. É uma bateria. Ela fica nesse valor aqui, constante, 12 volts. A representação de uma fonte de corrente de voltagem constante, né? Ela é isso daqui. Aqui é o menor, aqui é o maior. O lado maior é o positivo e o lado menor é o negativo. Okay? Isso aqui é uma fonte, né, que ela tem uma voltagem, né, e é uma constante, tá? É um número constante, ela não varia, independente do tempo. Uma fonte ideal, tá? A princípio aqui. Depois a gente entra nos cálculos ali para encontrar uma fonte real, né? Você tem que colocar uma resistência numa fonte real. Aí você muda um pouquinho, mas a gente vai ficar fácil para vocês calcular depois ali para frente a situação de uma fonte real, se você souber resolver os circuitos com resistores, beleza? Porque a fonte real você só coloca um resistor paralelo aqui, em série. Tá? Essa daqui é uma fonte constante, tá? Outro tipo de fonte é o que? Você tem tempo aqui e a voltagem em função do tempo. Ela, por exemplo, uma outro tipo de fonte é isso daqui, ó. Então, a medida ela tem uma amplitude, que é um VM aqui, mais VM aqui, uma amplitude, e um menos VM aqui. Então, ela vai, por exemplo, de um valor aqui até uma quantidade de volts, né? Depois volta, vai, né, e volta. Então, aqui nessa fonte aqui, o que você vai ter? Nessa fonte você vai ter, entre um pico e outro, esse tempo que está aqui, nós chamamos de período da onda. Período da onda, tá? Esse é o período da onda. Dessa fonte aqui, tá? Qual que é a frequência dessa voltagem aqui alternada? Essa é uma fonte de corrente de voltagem alternada, né? A frequência é igual a 1 dividido pelo período, ok? Então, por exemplo, a nossa rede, a frequência da rede aqui no Brasil é 50 Hz, ok? 50 Hz, né? 50 Hz. Okay? Então, 50 é igual a 1 dividido pelo período. Okay? O período é igual a 1 dividido por 50 segundos. Essa fração... 50, desculpa, pessoal, 50 é na Europa, né? Aqui no Brasil é 60 Hz. Okay? Então, na Europa é 1 sobre 50, o período da rede. Aqui no Brasil é 1 dividido por 60 segundos. Esse é o tempo das nossas ondas aqui, de voltagem, né, da sua tomada. Então, se você, a tomada na sua casa ali, entre um polo e outro, ok?
você tem essa frequência de 60 Hz, tá? Professor, Pode falar. essa frequência ela muda, por que que ela muda? Se na Europa é 50 e no Brasil é 60? No Paraguai ali é 50, eu acho que eles trabalham também. É uma política, né? Decisão política do país, né? E aí eles acabam decidindo, né? Trabalhar com 50 ou 60 Hz, né? Ah, entendi. Tá? Mas aí você escolhe a fonte, o que você quer, né? E ali, daí, por exemplo, na Itaipu, acho que tem um conversor, né? De frequência e muda pro o país vizinho. Não sei se o Paraguai está assim ainda. Há muitos anos atrás era assim, 50. E o Brasil 60. Aparelho aí que ele precisa trabalhar com 60, com 50 e 60 Hz, né? Ele pode dar diferença, principalmente aparelhos hospitalares, né? Eles daria diferença. Algum ventilador, alguma outra coisa ia tripidar um pouquinho ali, mas não ia dar muita diferença não, tá? A maioria Entendi. dos outros, tá? Aí esses equipamentos muito sensíveis, isso daí daria diferença. Agora a voltagem aqui, essa voltagem você vai ter do máximo até o mínimo aqui, tá? Então isso daqui na em voltagem de média de 127, quando você está numa rede de 127, essa amplitude aqui é 179,6, se não estou enganado, né? Aí até menos 179, quase 180 volts, né? Para você encontrar uma média de 127 volts, ok? Uma média de 127 na tomada, a gente coloca a média, né? A amplitude lá toda vai dar em 179,6, se eu não estou enganado, tá? Depois a gente vai fazer isso aqui com mais detalhes, ok? Então você tem amplitude, né? E vibrando entre um ponto e outro, né? Esse circuito está oscilando essa fonte, né? Nessa frequência de 1 de 60 Hz, vai 179, volta em 179. Em alguns momentos, se você observar a voltagem alternada, ela dá zero, né? Zero, zero, né? Zero, zero, né? Mas é um período muito pequeno, né? Ela fica muito pouco tempo nesses zeros aí, né? Então você vai fazer um cálculo aí que depois nós vamos fazer em corrente alternada, tá? Então hoje nós vamos focar nos casos tipo bateria de carro, tá? Você tem aqui uma bateria de carro, né? Que a diferença entre esses dois pontos aqui, né? É 12 volts, ok? Pilhas, você tem pilhas que é 1,5 volts. Everton, seja bem-vindo. Então, 1,5 volts, pilhas, né, pequena, pilhas de 9 volts, ok? Mas nós vamos se concentrar nisso daqui. Uma bateria de carro é 12 volts, tá? Entre os dois pontos. Ela é representada assim, tá? Então, vamos iniciar agora, a gente calculando as leis dos circuitos, né? Com resistência, né? Princípio, né? Podemos colocar qualquer tanto resistor quanto capacitor, indutor, qualquer elemento de circuito. Dado que você explicou, eu quero colocar um elemento, um diodo, seja lá o que for. Se você olha na tabela, descobre qual é a diferença de potencial entre os pontos, qual é a queda de potencial nesse elemento, você pode colocar, usando as leis de Kirchhoff, e você montar o circuito todo para você resolver. Tá? Então, nós vamos começar usando apenas resistores, ok? Por que nós vamos fazer com apenas resistores no início? Resistores, e se der tempo, um pouquinho sobre capacitor e indutor, né? No caso de fontes de corrente contínua, tá? Depois, na próxima aula, nós trabalhamos com corrente alternada, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos para as leis de circuitos, né? Eu vou usar aqui, a princípio, só resistores para ficar mais fácil, né? Para a gente calcular. Depois vocês vão perceber por que tem uma dificuldade quando a gente inclui os outros elementos, fica um pouco mais difícil, mas eu vou abordar com vocês para vocês aprenderem a calcular. Vamos lá. Então, vamos montar um circuito aqui para a gente calcular. Um circuito primeiro de 2 malhas, tá? Então, já vou fazendo, eu não vou ficar teorizando as leis de Kirchhoff, nós vamos já colocar na prática e vocês vão vendo como funciona. Vamos colocar um circuito aqui. Aqui eu tenho uma fonte, tá? Uma fonte. Vamos colocar uma fonte, ela chama uma fonte E1, tá? E1. Aqui é o polo positivo,
negativo, uma bateria, né? Ó, desculpa, pessoal. Aqui, nessa daqui, eu esqueci de colocar a representação. A representação dessa daqui, geralmente você coloca uma bolinha e faz isso daqui, tá? Essa é a representação mais comum, né, de uma fonte, né, de corrente alternada, tá? Que geralmente a gente usa aí também, tá? Tanto faz. É corrente alternada. Ou aqui também, a gente pode usar aí. Né? Aqui um E em função do tempo, né? Aqui ele vai ser uma amplitude, né? Um EM, né? Cosseno de ômega t, mais uma fase, né? E assim por diante. Aqui não, aqui é só um valor mesmo constante, tá? Beleza, vamos lá. Então aqui nós vamos ter a nossa fonte, beleza? Vamos colocar resistência aqui, duas malhas. Uma resistência está aqui, nesse ponto. Tá? Aqui nós temos um nó. Tá? Aqui nós temos uma outra resistência, beleza? Aqui nós temos uma outra fonte, tá? Positivo e negativo, beleza? Aqui nós temos uma outra resistência. E aqui um nó, vamos lá. Aqui uma outra fonte. E aqui mais uma resistência. Então essa daqui é a fonte 2. Negativo. Aqui, vamos colocar mais uma resistência aqui. Então, ó, vamos nomear nossas resistências aqui. Quem é aqui? Essa daqui é a nossa resistência 1. Aqui, resistência, vamos chamar de R1 também, tá? Só para que elas são iguais, tá? Mas você poderia chamar o R2, qualquer outra coisa. Vamos colocar tudo, tudo R. Tudo R1, tudo R, né? Para ficar mais fácil, acho que R1. Vou colocar R1, R2, R3, R4. R1 aqui, tá? Nomeei dessa forma aqui. Beleza. Ah, falta E3, né? Essa daqui é o E3. Diferença. Isso daqui já vai ser suficiente para nós. Tá? Então vamos... agora, uma vez que a gente tem o nosso circuito que a gente quer calcular, esse circuito ele tem duas malhas, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei das malhas e a lei dos nós, tá? Então vamos primeiro já observar aqui os nós, tá? Nós temos dois nós aqui. Tem um nó aqui, esse é um nó, e aqui um outro nó. Okay? Então esses nós, as correntes que entram em um nó, ele tem que ser igual à corrente que sai, tá? Corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Então vamos primeiro, e nós temos duas malhas, dois nós e duas malhas. Então vamos nomear as malhas aqui, tá? Vamos chamar essa daqui de malha 1, e aqui a nossa malha 2, tá? Eu já estou chamando de 1 e 2, tá? Por quê? Cada malha vai circular por fora da malha, tá? Não internamente. Por fora da malha vai circular uma corrente. Então, e nós vamos circular sempre no sentido horário, as malhas, tá? Depois vocês vão ver que o sinal das correntes ele é corrigido lá no final quando você resolve o sistema, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos fazer assim. E o sentido das malhas, nós vamos sempre circular nesse sentido aqui, ok? Sempre nesse sentido. O sentido anti-horário, no sentido horário, ok? Beleza? E tá, espera pessoal, um minutinho aí, tá, pessoal? Eu tenho que parar um pouquinho aqui, teve uma emergência. Eu tô com criança aqui, tá, pessoal? E estão me chamando, tá? É uma emergência aqui. Um momentinho, tá, pessoal?